Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Todos são bem-vindos e bem-vindas a mais esta aula da nossa Escola Dominical, momento este precioso de estudo da Palavra do Senhor. Antes de nós iniciarmos a aula de hoje, nós vamos fazer uma oração. Nosso Deus e Pai, a nossa gratidão por mais este dia, a nossa gratidão, ó Pai, porque Tu és conosco e o Senhor tem nos abençoado, ó Pai, a cada dia da nossa vida. A nossa gratidão também por este momento em que lemos a Tua palavra e vamos refletir sobre ela, que o Teu Santo Espírito esteja falando à nossa vida, ao nosso coração e que sejamos edificados mediante o agir do Teu Santo Espírito em nossa vida. Obrigado, Senhor, em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. O tema da nossa aula de hoje, conforme já divulgado, é a vida de Lázaro. No domingo passado, a professora Célia tratou também de uma vida, de uma personagem acerca do Evangelho de João, a mulher de Samaria, e hoje nós continuaremos com vidas que inspiram presentes no Evangelho de João. E hoje a vida de Lázaro. E para iniciar a nossa aula, nós temos dois Lázaros que são mencionados no Novo Testamento. O primeiro Lázaro foi de uma história contada por Jesus em relação ao rico e ao mendigo. Vocês certamente conhecem muito bem este texto, esta história, não está classificado como uma parábola, mas é uma história que Jesus contou a respeito destes dois personagens. O rico, que menosprezava o mendigo que ficava à porta da sua casa, os dois morrem, o mendigo que tem o nome Lázaro vai para o céu, para o seio de Abraão, enquanto o rico vai para o inferno. E nessa história que Jesus contou, o rico até vê Lázaro e pede para Abraão conceder a ele a possibilidade de Lázaro molhar a sua boca, e então Abraão fala que isso não é possível. O rico pede então para que ele pudesse falar com seus familiares, e Abraão fala, olha, como que eles vão acreditar em alguém que já faleceu, se eles têm os profetas, que têm muito mais autoridade, muito mais peso. Bom, este é o primeiro Lázaro, não é este personagem que nós estudaremos na aula de hoje, mas o Lázaro que nós encontramos no Evangelho de João. E dois fatos mais conhecidos acerca deste Lázaro é o fato dele ser irmão de Marta e Maria. Marta e Maria são bem conhecidas também, duas irmãs que em certa ocasião em que Jesus esteve presente na casa delas, Marta se dedicava mais ao trabalho, aos afazeres, visando até mesmo o jantar, a ceia que seria servida para Jesus e os seus discípulos, enquanto Maria se dedicava a ouvir Jesus, se colocava aos pés de Jesus para aprender com Jesus acerca do Evangelho, acerca do reino de Deus. Lázaro é irmão de Marta e Maria. Isto é muito conhecido, é muito destacado toda vez que este Lázaro é mencionado. E uma segunda passagem também muito conhecida acerca deste Lázaro é que ele morreu e dias depois foi ressuscitado por Jesus, voltou a esta vida mediante as palavras de Jesus, a manifestação do poder de Deus sobre a vida dele. No entanto, Lázaro é uma vida que nos inspira, não somente pelo fato dele ter passado por esta experiência de morrer e voltar a esta vida, o que deve ter sido uma experiência muito estranha para ele, de repente passou pela morte, e quando Jesus pede para que ele saia do túmulo, é alguém que acorda,
né, abre os olhos e se vê todo enfaixado, né, diz o texto que já cheirava mal, né, o corpo. Então, uma experiência um tanto quanto estranha, porém, né, uma experiência muito marcante para a vida dele. Mas não é só por este fato que a vida de Lázaro nos inspira. Há outros elementos que nós destacaremos ao longo desta aula que nos inspiram a nossa vida, a nossa fé, a nossa consagração, a nossa devoção e a nossa disposição em relação ao serviço do Senhor, né? E Lázaro também merece um destaque da nossa parte pelo fato de nós termos praticamente um capítulo, né, e um pouquinho mais, né, do Evangelho de João para falar acerca de si. É o capítulo 11 do Evangelho de João que fala desta experiência de Lázaro de morrer e depois ser ressuscitado por Jesus. E, como eu costumo dizer, né, se apenas um versículo, né, com o meu nome, com o seu nome, com o meu testemunho, o seu testemunho acerca da graça de Deus já é uma honra muito grande, né? Se um versículo da Bíblia mencionasse o meu nome, o seu nome e tal, já seria uma honra muito grande. Imagine ter um capítulo da Bíblia dedicado, né, à história, aos acontecimentos. Então, de fato, Lázaro deve ser enfatizado por todos nós no sentido de ser uma vida que nos inspira. Bom, vamos lá. A história de Lázaro, né? Não há muitas informações sobre Lázaro na Bíblia, este Lázaro, irmão de Marta e Maria, a não ser estas que estão no Evangelho de João, no capítulo 11, no qual eu convido para você pegar a Bíblia, abrir no Evangelho de João, no capítulo 11, para acompanhar a nossa aula. O significado do nome Lázaro, né, é procedente de Eleazar ou Eliezer do Antigo Testamento. Ambos significam Deus ajudou, aquele a quem Deus ajudou. Como nós encontramos em vários outros momentos, né, dos evangelhos, Lázaro, Marta e Maria moravam em Betânia. E Betânia era uma cidade, meio uma cidade satélite, né? Uma cidade, um vilarejo, uma aldeia, na verdade, ao redor de Jerusalém, né? Muitas pessoas que, em vez de se hospedarem em Jerusalém para as grandes festas, devido já a terem os locais, os dormitórios, as hospedarias já lotadas, né? Então ficavam nessas aldeias próximas a Jerusalém a fim de participar das festividades, do culto que ocorriam no templo em Jerusalém. E Betânia era uma dessas aldeias, era um desses vilarejos, não chega nem mesmo ao ponto de ser uma cidade. Bom, e quando nós começamos a ler no Evangelho de João, capítulo 11, a história de Lázaro, nós vamos ver que há uma preocupação de João em enfatizar que Lázaro estava enfermo. Nos 3 primeiros versículos, por 3 vezes, nós encontramos esta afirmação: Lázaro estava enfermo. Leiamos esses 3 versículos. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Marta e de sua irmã Maria. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que amas. Está enfermo aquele que amas. Bom, quando essa notícia chega até Jesus, Jesus tem uma leitura diferente das irmãs de Lázaro, Marta e Maria, diferente dos seus discípulos em relação à enfermidade de Lázaro. Jesus, diz o texto bíblico, que ao receber a notícia disse: esta enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Enquanto as irmãs de Lázaro, os amigos, os discípulos, né, estavam extremamente preocupados com aquela enfermidade, e devido à ênfase dada e o recado para que chegasse até Jesus, tudo indica que era uma enfermidade grave, né? E enquanto as pessoas estavam preocupadas, extremamente preocupadas
com o que aconteceria com Lázaro, Jesus então vai dizer que a enfermidade de Lázaro não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. E Jesus, sabendo, né, tudo o que estava por acontecer, diz o texto que ele ficou mais 2 dias no lugar onde estava para depois ir até a Judéia, ou seja, não ir diretamente para Betânia, em vez de atender ou estar presente neste momento difícil, né, daquela família. Né? E depois, nos versículos 11 a 14, nós temos o diálogo de Jesus com os seus discípulos sobre a morte de Lázaro. Lázaro faleceu e essa notícia chega até Jesus. Diz o texto também mais adiante que 4 dias depois do falecimento de Lázaro, Jesus então vai para Betânia. E estando próximo de Betânia, então já chegando em Betânia, mas não na casa de Marta e Maria, diz que Marta saiu ao encontro de Jesus. Né? E as palavras de Marta, já chorando, né, já lamentando o que havia ocorrido, se dá no seguinte sentido, né? Se estivesses aqui, isso não teria acontecido. Né? E depois que Jesus conversa com Marta, há um encontro também com Maria. E Maria, então, sai também, vai até Jesus e repete as mesmas palavras de Marta. Se estivesses aqui, né, isto não teria acontecido. Então Jesus fala, onde ele foi sepultado, me leve até este lugar. E chegando então no lugar onde Lázaro havia sido sepultado, Jesus pede para que fosse tirada, né, a pedra daquele sepulcro, e então nós temos a descrição do milagre realizado por Jesus. Jesus ressuscita Lázaro. Né? Lázaro volta, né, a esta vida. Né? E quando nós lemos também os evangelhos, nós vemos que trazer uma pessoa à vida depois que ela faleceu acontece ou aconteceu por 2 outras vezes no ministério de Jesus. Nós temos esta mesma experiência, este mesmo milagre, demonstração do poder de Deus em relação à filha de Jairo, texto esse que se encontra em Marcos, capítulo 5, versículo 22 a 42, e também numa outra ocasião, quando Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, traz de volta a esta vida o filho daquela viúva, texto que se encontra em Lucas, no 7º capítulo, do versículo 11 até o 18. Né? Certamente, né, trazer uma pessoa de volta a esta vida, depois que ela passou pela morte, é algo extremamente marcante em relação aos demais milagres realizados por Jesus. É claro que todo milagre causou e causa um impacto na vida das pessoas, milagre este decorrente da ação e do poder de Deus. Porém, quando Jesus realiza o milagre de trazer uma pessoa de volta a esta vida, uma pessoa que passou pela experiência da morte, de fato, isto é muito marcante, isto é muito significativo e revela, né, o poder de Deus na vida dessas pessoas, e que Jesus, de fato, é o Filho de Deus, é o próprio Deus encarnado para realizar as coisas que realizam. Né? Mas é importante destacar aqui que quando Jesus ressuscita Lázaro, ressuscita a filha de Jairo, ressuscita o filho da viúva de Naim, nós temos um termo específico no grego, onde no português é traduzida essa ressurreição. Né? É a ressurreição no sentido de voltar a esta vida terrena. Né? E provavelmente a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e o próprio Lázaro passariam anos depois, né, pela experiência da morte novamente. Né? No entanto, quando Jesus morre na cruz e no 3º dia ressuscita, né, a ressurreição de Jesus é diferente. É um outro termo grego utilizado para se referir a esta ressurreição de Jesus,
que significa uma vitória definitiva sobre a morte, vitória definitiva sobre o pecado, e significa esta ressurreição elevada, onde quem experimentar esta ressurreição a exemplo de Jesus, tal como ocorreu com Jesus, não significa voltar a esta vida. E também significa que não passará novamente pela experiência da morte, pelo fato desta ressurreição de Jesus ser a ressurreição para a vida eterna, para a morada eterna com Deus, a ressurreição para os novos céus e também a nova terra, como nós conhecemos do livro do Apocalipse. Então, no Novo Testamento, para tratar da ressurreição de Jesus como a ressurreição eterna, Jesus como sendo as primícias daqueles que dormem, né? O primeiro, o mais elevado, a ressurreição que tem mais qualidade, definitiva, escatológica, é um termo. Ressurreição de Lázaro, da filha de Jairo e do filho da viúva de Naim é um outro termo, porque significa voltar a esta vida, e é muito importante que nós tenhamos o conhecimento desta diferenciação no Novo Testamento. Bom, Jesus já tinha afirmado que a morte de Lázaro, naquele momento, era para a glória de Deus, como nós lemos no versículo 3º, e como também está presente no versículo de número 40 de João, capítulo 11. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Palavras estas de Jesus para Maria, quando ela saiu ao encontro de Jesus, quando este chegou em Betânia. A ressurreição de Lázaro manifestou o poder de Deus, a glória de Deus, a revelação de que Jesus de fato é o Filho de Deus. E quando nós lemos os relatos de milagre no Novo Testamento, realizados por Jesus, e a ressurreição de Lázaro não é diferente, o milagre não tem o valor em si, embora seja a manifestação do poder de Deus, algo que surpreende bastante, algo que não é comum, não é usual, não é o normal, né? Mas o propósito do milagre não se esgota em si. O propósito do milagre realizado por Jesus é apontar para a glória de Deus, apontar para o poder de Deus, para apontar que Jesus de fato é o Filho de Deus, o enviado de Deus, o Deus encarnado, e que Deus quer as pessoas, né, para próximo de si, para a comunhão consigo mesmo. Tanto é que no final do texto em que fala da ressurreição de Lázaro, no versículo 45 diz o seguinte: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Este é o objetivo dos milagres realizados por Jesus. Mostrar o amor de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, que Jesus é o enviado de Deus, o Messias, o Salvador, e que as pessoas, por meio daquilo que contemplaram, pudessem, então, crer em Jesus, crer em Deus como Senhor e Salvador. Não foram todos os judeus, né? Mas diz aqui que muitos dentre os judeus, vendo o que acontecera, creram nele. Versículo 46. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Bom, esta é a história de Lázaro, né? E os irmãos e irmãs poderão ler até mais detalhes dessa história, como já disse no Evangelho de João, no capítulo 11. E depois alguns versículos do capítulo 12 também faz uma citação em relação a Lázaro. Quero destacar, nessa segunda parte da aula, 4 itens que se tornam motivos da história de Lázaro, da vida de Lázaro, o que Jesus realizou nele naquela ocasião, que inspiram, né, que nos desafiam, né, como palavra de Deus, a nossa vida e também a nossa fé. O primeiro item, a primeira lição que nós destacamos dessa história de Lázaro é a seguinte: o tempo de Deus não é o nosso tempo.
O tempo de Deus não é o nosso tempo. Há dois momentos em João capítulo 11 em que isto fica muito evidente, né? O primeiro momento é quando Jesus recebe a notícia da enfermidade de Lázaro, e ele responde, né, como já lemos no versículo 3º, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, e diz também que Jesus fica 2 dias no lugar em que estava, né? Ou seja, no versículo 6º de João 11 diz assim, quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Eu faço a seguinte interpretação, né, destes primeiros versículos de João 11. Marta e Maria, agoniadas, preocupadas com a enfermidade de Lázaro, que era uma enfermidade grave, né, já pressentindo a morte, olha, avisa Jesus, né, avisa Jesus, né, ele pode fazer alguma coisa. Talvez, no mínimo, estar presente ali como amigo, como alguém que oferece o seu consolo, né? Mas pode realizar também um milagre, né? Então, Marta e Maria pedem para avisar Jesus. Jesus faz uma leitura diferente da enfermidade e diz o texto que ele fica mais 2 dias no lugar onde ele estava. Então, o tempo de Deus, né, não é o nosso tempo. Talvez tenha situações em nossa vida, circunstâncias que nós queríamos a ação de Deus, o milagre de Deus para hoje, para agora. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. O segundo momento que mostra, né, que o tempo de Deus não é o nosso tempo é quando Jesus, né, diz o versículo de número 17, demora 4 dias para chegar em Betânia, ou seja, 4 dias após o falecimento de Lázaro. Lázaro morreu num determinado dia, 4 dias depois, então, que Jesus chega em Betânia, né? É mais uma evidência nesse texto de João 11 que o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? E a própria declaração que nós já citamos aqui de Marta e de Maria enfatizam isso. Se estivesses aqui, isto não teria acontecido, né? Então, nós temos que orar, nós temos que pedir as coisas para Deus. Tem muitas coisas na nossa vida que nós devemos esperar em Deus, mas também nós temos que ter a fé, o conhecimento de que o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Um segundo item, uma segunda lição que nos inspira por meio da história de Lázaro é a comunhão pautada na amizade com Deus. A nossa comunhão com Deus pautada pelo critério da amizade, né? Aliás, o Evangelho de João desenvolve o tema da amizade com Deus, né? O que não fica muito claro, né, direto, objetivo, nos demais evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. João é muito mais enfático na comunhão com Deus pautada pela amizade. A nossa comunhão com Deus pode ser estabelecida na perspectiva da amizade. Deus é o nosso amigo, e amigo no sentido elevado, no sentido puro da palavra, né? Deus não é apenas um colega, Deus não é apenas um conhecido, Deus não é alguém que está próximo de nós, que tem um relacionamento distante, mas Deus é o nosso amigo, né? Tanto da parte de Deus para conosco, como também devemos desenvolver essa comunhão da nossa parte em relação a Ele, né? Ou seja, entre eu e Deus, entre você e Deus, entre nós e Deus, permeia essa relação de amizade no sentido pleno da sua palavra. E Jesus é a expressão principal da amizade de Deus para conosco, né? É só nós vermos como Jesus conversou com as pessoas, se relacionou com as pessoas, né, que precisavam da graça de Deus, do amor de Deus. Jesus é amigo, Jesus é o nosso amigo, é o nosso mediador, aquele que estabelece esta perspectiva da nossa amizade com Deus. Nesse sentido, eu quero ler 3 versículos que se encontram em João capítulo 15,
os versículos 13 a 15, que nos diz assim, né? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Está falando aqui de Jesus, né? Dar a vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Esta é apenas uma demonstração de que o Evangelho de João nos ensina, nos aponta a comunhão com Deus pautada pela amizade. E além disso, né, Lázaro era muito amigo de Jesus. Jesus também era muito amigo de Lázaro. Tanto é que quando Marta e Maria pedem para avisar Jesus, né, de que ele estava enfermo, diz o final do versículo 3º, né, Senhor, está enfermo aquele que amas. É uma amizade que tem como fundamento o amor, uma amizade pautada no amor, e essa é a comunhão que nós devemos desenvolver com Deus. Deus é nosso amigo e nós devemos ser amigos de Deus também. O terceiro item, a terceira lição, como inspiração da vida de Lázaro, é a valorização da família, né? Jesus amava a família de Lázaro, né? Isso está claramente no 5º versículo de João 11. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus ama aquela família, né? E várias vezes ele foi acolhido na casa desta família, por qual ele nutria este sentimento nobre, que é o sentimento do amor. E no Evangelho de João, mais no início, nós temos o primeiro sinal descrito por Jesus, né? No Evangelho de João, ele também abençoando uma família, um casal, transformando água em vinho. Então, nós também podemos alimentar a nossa fé, aprender com a vida de Lázaro o amor de Deus para com a família, né? E se nós voltarmos lá em Gênesis 12, no início da história da fé do povo de Israel, quando Deus chama Abraão, né, nós temos a promessa de que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas por Deus. Então, Deus é aquele que preza, Deus é aquele que valoriza, Deus é aquele que abençoa a família, e nós temos isso muito evidente na história de Lázaro, né? Ou seja, a relação de Jesus para com esta família. E por fim, o último item, a última lição que serve para nós de inspiração é esta fé. Fé na ressurreição eterna, né? É bem possível que o milagre da ressurreição, tal como aconteceu com Lázaro, né, de voltar a esta vida, não ocorra comigo, não ocorra com você, e na verdade nem é isto que nós devemos buscar, né? O milagre ele não tem o valor em si, como nós já destacamos. O milagre que Jesus realiza é para despertar a nossa fé, a nossa confiança e reconhecer a soberania e o poder de Deus, né? Mas a quarta e última lição é fé na ressurreição, não no sentido de voltarmos a esta vida, mas fé, confiança, esperança na ressurreição eterna, na ressurreição eterna revelada na própria vida de Jesus. Jesus, quando ressuscita a Lázaro, demonstra para todos nós que o poder da vida está nas mãos de Deus, tanto da vida terrena, como também da vida eterna, né? Como já disse, Lázaro ressuscitou, voltou a esta vida, mas anos depois passou pela experiência da morte física novamente, né? E nós cremos, tudo indica, que Lázaro também passou pela experiência da ressurreição eterna, a ressurreição que nos leva à vida eterna, onde Jesus é a primícia, né? O primeiro, onde Jesus, com a sua ressurreição, mediante o poder de Deus, vence de forma definitiva a morte, o pecado e o juízo. É essa esperança, é esta fé, né, que nós devemos ter em relação à nossa vida e à vida
das pessoas que nós amamos, né? Fé na ressurreição eterna. Isso também nós aprendemos na vida de Lázaro e também na vida de Jesus. Bom, irmãos e irmãs, espero ter contribuído para o seu conhecimento em relação à vida de Lázaro, né, conforme o capítulo 11 do Evangelho de João, mas espero muito mais que ao compartilhar dessa história tenha fortalecido a sua fé, tenha alimentado a sua fé, acrescido a sua fé, perspectivas importantes sobre Deus em relação a nós. Deus assim nos abençoe. Mais uma vez, muito obrigado por participar desta aula.